Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 10 de março de 2019, e o nosso tema hoje são os médiuns de antigamente. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, em diversas ocasiões aqui no canal, eu já tive a oportunidade de comentar que os médiuns de antigamente possuíam uma mediunidade frequentemente extraordinária, porque eles tinham uma tarefa extraordinária a ser cumprida na Terra. Hoje, na maioria das vezes, a gente tem quase que implorar para o médium cumprir a tarefa que ele próprio aceitou. Mas antigamente era muito diferente. A responsabilidade e o peso no ombro dessas pessoas é quase inimaginável. Hoje, ser médium, trabalhar no centro espírita, num terreiro de umbanda, é uma coisa que dá status. Mas antigamente era bastante problemático. E para trazer aqui uma referência nesse assunto, para ajudar as nossas reflexões, eu vou recorrer ao livro Joaquim Cassiano, Histórias da Mediunidade, de Márcia Queiroz Silva Bacelli, e é um livro que conta um pouco da história, desse médium Joaquim Cassiano, que é muito conhecido aqui em Uberaba. E dando aqui uma olhada nesse livro, no capítulo 11, chamado Perseguições, a gente vai compreender um pouquinho da dificuldade que essas pessoas passavam. E aí fica mais fácil entender por que é que eles tinham uma mediunidade extraordinária, porque do contrário, como é que eles iriam aguentar essas coisas, não é? Como é curtinho, eu vou ler aqui para vocês. Capítulo 11. Perseguições. Em 1945, duas moças procuraram Joaquim, pois necessitavam de tratamento espiritual. O médium, sentindo o peso da responsabilidade de ter que tratar daquelas jovens, solicitou a presença dos pais. Estes foram ao encontro do médium, porém elas, dominadas por terrível processo obsessivo, suicidaram-se, tomando veneno. A imprensa local preconceituosa, aproveitando-se daquele fato com grande estardalhaço, atacou de todas as maneiras o médium, culpando-o pelo acontecido. Infelizmente, para ficar ele mais vulnerável ainda, a perversa calúnia, o bravo semanário espírita uberabense A Flama estava entre 1942 e 1945 oficialmente proibido de circular, por força também da perseguição clerical local, apoiada pelo regime ditatorial vigente e pela imprensa colaboracionista. Joaquim encontrava-se, portanto, na penosa situação de vítima sem defesa. Entretanto, o pai das jovens retornou a Uberaba e defendeu o médium, dizendo que ele não tivera culpa alguma pelo que suas filhas fizeram. Como os médiuns espíritas naquela época eram muito perseguidos, algumas pessoas é que foram até o jornal e daí a publicação na primeira página de Lavoura e Comércio daquele acontecimento. O Dr. Inácio, fundador do Sanatório Espírita de Uberaba, profundo conhecedor da doutrina espírita, foi até ao jornal e fez a defesa de Joaquim Cassiano. Muitas pessoas, inimigas gratuitas da doutrina espírita, jogavam pedras e ovos podres quando passavam pelo Centro Espírita Vicente de Paulo. Joaquim orava com muita fé em Deus, tendo a consciência tranquila de que tudo aquilo iria passar,
De fato, algum tempo depois, ninguém mais falou no assunto. Então, eu achei muito legal essa leitura e pensei, acho que isso aqui dá uma reflexão, pelo menos para a gente ter uma dimensão do que é que esses médiuns vivenciavam naquele tempo. As perseguições eram muito grandes. Pensa só, chega lá o cara com 2 filhas que estão obsidiadas, o médium oferece ajuda. Nesse intervalo, por influência obsessiva, as moças então recorrem ao suicídio e o jornal, apoiado pela Igreja Católica, o que faz? Culpa o médium pela morte da moça. Nós estamos falando em 1945. Pensa só, as pessoas passavam na porta do centro espírita e tacavam pedra, tacavam ovo. Imagina o quanto esse médium deve ter sido perseguido. Eu não conheço profundamente a história dele, mas fico imaginando como não deve ter sido no campo profissional, porque frequentemente essas pessoas perdiam emprego. As crianças deixavam de brincar com as crianças, filhas de médiuns ou de trabalhadores espirituais. Então essas pessoas tinham uma mediunidade extraordinária porque tinham uma missão extraordinária a cumprir na Terra. Já hoje, infelizmente, a realidade da maioria dos centros e dos terreiros é que a gente tem quase que implorar para o médium vir trabalhar e cumprir o seu papel. Está aí a resposta para uma pergunta que frequentemente as pessoas fazem, né? Por que hoje não se tem mais médium como antigamente? Nós estamos vivenciando uma nova fase. A maioria dos médiuns encarnados hoje em dia não tem os mesmos compromissos nem a mesma força moral que essas pessoas tiveram naquele tempo. O nosso trabalho hoje é muito mais ameno e muito mais centrado na divulgação e na ampliação do que propriamente na consolidação, que foi onde essas pessoas trabalharam e deixaram seu nome na história. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.